Nós vamos ficar de pé e vamos ler aqui em Deuteronômio, capítulo 11, verso 26. Essa é a palavra do Senhor a Israel através de Moisés, não é? Deus nunca falava com o povo, o próprio povo reconheceu isto e disse: não fale Deus conosco, porque poderia morrer, não é? Morreria. Mas fale Deus com Moisés e Moisés fale conosco. Os crentes hoje dispensam um profeta de uma maneira tão fácil. Eles põem barreira em seus próprios corações para receberem um profeta. Mas o profeta, ele fala com Deus cara a cara. Deus fala com ele assim. E se Deus falasse conosco como falou com o irmão Branham, nós morreríamos, não suportaríamos. Tratasse conosco como ele tratou com ele. É certo que determinadas coisas Deus trata com o indivíduo, com o povo. Gentílico é como pessoa, indivíduo. Agora com Israel trata como povo. Mas de todos os modos, homens que têm deveres não podem nunca se desprenderem, se afastarem de suas obrigações e renunciar tudo como o profeta teve que fazer com a própria esposa, com a própria família. E Deus sabe o porquê daquilo. Ele não exige do povo o que ele exige do profeta, num certo sentido, não é? Mas aqui ele diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Eu até anotei aqui, bênção e maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Isso faz lembrar Paulo que disse: se alguém é espiritual, entende que o que eu vos falo é mandamento do Senhor. O irmão Branham tinha essa convicção também, quando ele estava na unção do Espírito. A bênção quando virdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E será que, havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles daquém do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol na terra dos cananeus, que habitam na campina defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Que passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, a possuireis e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em fazer todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos proponho. Então, desde já você fique marcando aí: bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Deus amado, Pai bendito, como um homem pode se pôr nesse lugar se não for o sangue do Senhor? Qualquer ser humano pode se aproximar do Senhor sem este sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, sobre o qual nós podemos entrar véu adentro, estarmos junto ao trono, onde por Deus é preparado um lugar para o cristão, não quando morre, quando parte, mas este lugar está preparado para cada cristão. Cada um tem um lugar para chegar ali, poder se aproximar do Senhor com fé, crendo que o Senhor existe, que é galardoador dos que buscam o Senhor com fé. Não como a mulher que sofreu fluxo de sangue, que teve que enfrentar uma multidão
de problemas e de coisas para chegar a Ti. Senhor, nós pedimos graça nesta hora e que a Tua palavra seja vivificada nesse instante, e que Teu poder possa dar sentido nela. Possamos falar, ainda que seja pouco, mas com fundamentos, com base, e possa ser um acontecimento na vida de cada pessoa, acontecimento espiritual, escuta. Nós te pedimos no nome santo de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Então nós vamos pôr diante de nós mesmos aquilo que Moisés pôs diante do povo, através da palavra. A sequência da Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, põe esse quadro, faz essa proposta para todos aqueles que esperam em Deus a sua bênção. Todo mundo gosta de bênção. Agora, bênção mesmo quer dizer graça divina. A bênção é uma graça divina, é graça divina. Graça, por sua vez, é você receber aquilo que você não merece. É favor imerecido. Então, nós não podemos esperar a bênção por merecimento, desde que ela é graça divina, é uma dádiva divina. Nós não esperamos por merecimento, porque nós não merecemos. Eu não mereço ser um pregador, estar aqui pregando para mães, pais, moças e moços, crianças. E como eu não mereço te falar, você não merece me ouvir. Como homem, como mulher. E o profeta chegou a afirmar que se você está aqui, é porque a graça te trouxe. Foi a graça. Agora, isso é uma coisa perfeitamente compreensível. E você sabe que a pessoa viaja, faz voto, vai a pé e vai agradecer um favor imerecido, uma graça que recebeu, uma bênção. E de fato houve acidente, a pessoa ia morrer. E houve mesmo milagre. Mas foi Deus. Deus que é onisciente e misericordioso, acudiu aquela pessoa, ela vai lá então agradecer. Mas não é isso, é Deus que na sua graça, na sua misericórdia, ouve a pessoa, socorre. Há milagres. Mas Deus, não tendo em conta a ignorância, socorre às vezes, responde. Ele é tão misericordioso que uma das coisas que mais o irrita é a idolatria, a feitiçaria, a rebeldia, a murmuração e coisas. Entre isso é a idolatria. E ele se faz indiferente a isso e socorre a pessoa. Então a pessoa pega e vai agradecer ao ídolo, vai agradecer ao pastor e assim por diante. Mas de fato a bênção, existe a bênção especial, a bênção sobrenatural, porque o próprio sistema de vida hoje, que é simplesmente suportado, a vida hoje está sendo suportada apenas, ela não está sendo vivida, ela está sendo suportada. O mundo tem virado um complexo de poluição, selvas de concreto e assim por diante, e a própria natureza está toda agredida nesta hora. Nas temporadas, a natureza fica agredida para as praias do mar e dos rios, as matas e todos os lugares que oferecem lazeres estão agredidos. Agora a bênção natural de Deus está sobre todo mundo, como a chuva que cai sobre bons e maus, sobre o joio e sobre o trigo. Disse Jesus isso, o trigo da vida para o joio. Agora o destino de uma diverge, é diferente do outro. O que interessa é o destino agora. Então contar bênção, todo mundo pode contar. O próprio primeiro choro que você deu na sua vida foi uma bênção. Você pensa que chorar é ruim, mas se você não chorasse, você não teria vida. Você tem que chorar quando você nasce. Quando o bebê nasce, a primeira coisa que faz é choro. A primeira coisa que uma pessoa faz na vida aqui é chorar. E isso é vida.
Chorar é vida, e se não chorar é morte. Agora, nenhum bebê nasce sorrindo, mas o sinal da vida é o choro. É quando ele recebe o sopro da vida, e aquilo deve doer demais nos seus pulmões. É quando ele recebe o Espírito, e então ele tem que chorar. Agora, você já pensou se um bebê nasce sorrindo ao invés de chorar? Ele não tem vida, ele morre. Mas, no entanto, aquela dor é uma bênção. A dor da morte é uma bênção para o cristão. É uma dor rápida. Quando a pessoa morre, ela sofre uma dor rápida e parte, adormece. E, no entanto, é uma bênção. Ela adentra uma nova atmosfera, ultrapassa portais de uma nova dimensão que ela gastaria bilhões de anos-luz para chegar se tivesse nesse corpo. Milhões e milhões. Como poderia ser? Nunca chegaria. Mas a morte, a dor da morte, leva a pessoa a atravessar para outra dimensão numa fração de segundo. Então ela começa com um choro e termina com um choro. E, no entanto, parece ser uma maldição o choro. Mas não é. Às vezes o choro é uma bênção. O choro é uma bênção. Muitos choros têm trazido Deus à cena. O choro de Ana foi uma bênção para ela. E às vezes a pessoa pensa que sorrindo é que está abençoado. Não é? A maldição, por sua vez, é desgraça. Ora, se a bênção é graça, a maldição é desgraça. É falta de graça. Você fala que uma pessoa é danada, você está dizendo, esse menino é danado. Às vezes você fala com seu filho, esse menino é danado, mas porque você não conhece o sentido da palavra. Danado quer dizer condenado ao inferno. Não é? Maldito é um desgraçado, porque maldição é desgraça. É falta de graça. A maldição é calamidade. O povo cai sob maldição, calamidade. Calamidade pública, enchentes, secas. E há sempre regiões que são amaldiçoadas. E a maldição ainda quer dizer também infortúnio. Então, veja o que é a consequência de rejeitar os mandamentos do Senhor Deus. A consequência é desgraça. A consequência é calamidade. A consequência é ser infortúnio. Ora, irmãos, não é propriamente choro, não é propriamente lágrimas. A gente ouve dizer, isso é comum desde criança, homem não chora. Não, mas Jesus chorou, não é verdade? E às vezes você canta, eu quero orar e chorar como William Branham orou e chorou. Amar e chorar, não é? William Branham foi um homem de lágrimas. Torres foi um homem de lágrimas. O cocheiro de Torres, uma vez, ele ia entrando numa cidade, a cidade estava em festa, fogos e danças e trajes típicos, e Torres começou a chorar, e o cocheiro então encabulou, mas Torres soluçava enquanto o povo dançava, gritava, enquanto o povo festejava. As bênçãos, tinham cultos de ações de graças, as estações de comemorar a safra, as colheitas, e Torres chorando, e lamentando, e soluçando, e o cocheiro dele toca o cavalo da carruagem, estava transportando. Disse, mas o que é isso? Como pode ser? Todo mundo alegre, todo mundo sorridente, todo mundo agradecendo, todo mundo saltando, e você chorando? O que quer dizer isto? Ora, Torres estava vendo justamente por dentro da coisa, o outro lado da cortina. O profeta subia na montanha lá de Fênix, e ele podia ver toda a sorte de pecado, garrafas de uísque, de champanhe, de cerveja sendo abertas, e mulheres rompendo o seu voto matrimonial, e moças se perdendo. Então ele, ao invés de admirar a beleza da cidade, ele começava a chorar porque ele podia ver toda a desgraça de Chicago, por exemplo, que é muito admirada. Ele diz, eu posso ver toda a desgraça. Agora, qual é o homem a quem Deus pode mostrar uma coisa desta, uma maldição desta sobre a terra, sobre um povo, e ficar sorrindo? Então ele tinha que chorar. Ele chorava incontroladamente. E às vezes até sua esposa ficava pensando, eu tenho um doido, esse homem está louco. Quem sabe pensou muitas vezes, meu marido está ficando demente. Desse jeito eu não vou ter marido por muito tempo. Ninguém pode entender esse homem.
mas ele estava vendo do outro lado, vendo a maldição. Então ele pode ver estas coisas, ele pode ver. E Moisés via, ele falava as coisas com o povo, vendo o que significava a rejeição do que ele estava falando. Moisés falava vendo o que significava, que consequência trazia, viria sobre o povo se ele rejeitasse o que ele estava falando. Talvez fosse melhor não falar. Mas veja aqui, irmãos, bênção, graça divina, maldição, desgraça, calamidade, infortúnio. Mas conforme já meditamos, Deus manda chuva sobre o joio, sobre o trigo. O sol nasce sobre maus e bons e dá vida à semente. Dá vida à semente das trepadeiras, das pragas. Quem dá vida para a semente das pragas? É o mesmo sol, é a mesma água. O profeta fala aqui na mensagem O Poder de Deus para Transformar. Ele disse, alguns anos atrás, na ronda, subindo pelos milharais, roça de milho, eu pensava, ali havia um galho que havia saído de uma árvore e tinha caído sobre um talo de milho. E o talo estava tentando o seu melhor para crescer reto como ele tinha que ser. Mas ele estava deformado porque algo havia acontecido. E o galho estava em cima dele. Agora eu quero começar a pregar aqui. Esse galho era uma maldição terrível para esse pé de milho. Mas você entende, nós estamos na mesma situação hoje. Porque quem pode viver sem sofrer as influências dos meios ambientes, as crianças dos meios escolares pervertidos e sofrendo terrivelmente? Ora, que tem a ver o justo com o pecado do ímpio? E por que sofrer tanta consequência? Parece que está sob a mesma maldição, mas é uma luta para viver. É uma luta para manifestar a sua natureza, o que não pode ser mudada. Então o galho caiu sobre o pé de milho. Ele estava deformado porque algo havia acontecido. E o galho estava em cima dele. O galho estava em cima dele. Irmãos, que coisa. Vamos adiante. Então nós encontramos a trepadeira selvagem no campo. Porque muitos de vocês homens aqui, talvez algumas de vocês mulheres, se você é de Kentucky, as mulheres usam enxada ali, da mesma forma como os homens. Isso é o que pouco elas querem, né? Elas querem ser homens na valentia, na braveza, mas na enxada elas não querem ser mais não. Saem para o campo com uma enxada, nós chamamos de velha enxada pescoço de ganso, e arrancamos as trepadeiras selvagens. Pois se você não arrancar aquelas trepadeiras, onde o milho estava na fileira, assim então a trepadeira alcança e se agarra naquele milho, e então a trepadeira vai se enrolando nele gradualmente, tão fácil, tão astutamente, que você dificilmente diria que aquilo estava enrolando. Mas tão astutamente, que dificilmente você diria que aquele pé de milho estava fadado, sujeito à maldição daquela. Mas que fez você, pé de milho? Você contrariou a lei de Deus? Que fez você para sofrer uma opressão desta? Ele foi oprimido, ele caminhou como ovelha muda para o matador, ele carregou sobre si as nossas iniquidades, ele tomou sobre si as nossas dores. Ele ficou todo enrolado, todo oprimido. E ele arcou com a maior maldição. Porque aquele que morresse de cruz seria maldito, desgraçado. Diz São Paulo. Mas que fez você? Que fez você, Jó? Você pecou. Porque a Bíblia diz que maldição vem sobre quem desobedece. E agora? O profeta diz que aquela mulher viúva estava sob o mesmo juízo da palavra de Elias. A justa estava enfrentando as mesmas calamidades. A seca, 3 anos e meio que não chovia sobre a terra. Agora pense nisso um pouquinho.
Que tinha ela a ver com o pecado de Acabe? Que tinha ela a ver com o pecado de Jezabel? Não tinha culpa nenhuma. Que tinha o seu pobre filho. Mas ele não é culpado de ter vindo ao mundo. E, no entanto, estava sob maldição, sob a seca, sob calamidade. O pé de milho não contraria a natureza. A natureza não contraria a natureza, porque a natureza é a Bíblia. Natureza é Deus. Deus está nele. Deus está ali. Agora, por que essa trepadeira vem e enrola nele? Veja, o oprime. Por que está sob tal maldição, sob tal opressão? Teria você pecado, Jó? Mas diz o profeta que ela analisava a sua vida. E quanto mais ela analisava, encontrava que tudo estava correto, mais o azeite ia diminuindo, a farinha ia se acabando, a ponto de ficar com o último bocado. E ela então pensou em apanhar 2 cavacos apenas, sob aquela maldição terrível, e fazer uma cruz com aquilo, queimar aquilo em forma de cruz e morrer com seu filho. Estava tudo entregue. Tinha tirado todos os recursos próprios. Tudo estava acabado. Ela estava sob a maldição que caiu sobre a terra. Ela estava sofrendo a calamidade. A noiva está sofrendo a calamidade que há sobre a terra. Inclusive a calamidade moral, a calamidade financeira, social. Ela está sofrendo as afrontas. Ela está sofrendo de todas as formas, por todos os lados, por todos os meios, em todos os sentidos. Ah, glória a Deus, porque há uma igreja na terra que pode sofrer por todos os lados, por todos os meios, em todos os sentidos, sem mudar a sua natureza de noiva, de igreja do Senhor Jesus Cristo, de igreja do Deus vivo. 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ela não é atingida em sua fé. Ela não é atingida em sua segurança. Mas veja, aquela trepadeira alcança e agarra naquele milho e vai se enrolando nele gradualmente. Tão fácil. Como é que esse pé de milho é fácil dessa forma? Parecia que ele era tão difícil. Porque ele é mais do que ela, ele é mais robusto. O seu caniço é muito mais grosso. Tão astutamente que você dificilmente diria que aquilo estava enrolando e que ele passaria a ser oprimido e estaria sob tal maldição. E finalmente aquilo fica forte e mais forte, e você vê que aquilo vai indo, vai fazendo até uma cintura e vai cortando, parece. Você deve notar isto. E finalmente aquilo fica forte e mais forte e puxa aquele milho até ele ficar deformado, puxa contra si mesma, atrai para si mesma e enrola ao redor de sua própria trepadeira, o deformando do que era para outra coisa. Mesmo assim é milho, porém é um milho deformado. Está sob maldição. Uma trepadeira enrolou nele astutamente e o deformou. E o profeta diz: e todos ainda somos a imagem de Deus, mas alguns são tão deformados como filhos de Deus, que andam contrário à sua palavra e ao seu caminho que ele nos deu e proveu para que andássemos. Estabelecendo algo, o mundo nos torce do caminho e nos puxa para mais perto dele e para mais longe daquela reta estreita. É a faixa que ele nos plantou para sermos filhos e filhas de Deus. O pecado tem feito esta coisa maligna para os filhos e filhas de Deus. Paulo chegou a dizer: por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes, os que dormem e mesmo os que morrem. Maldição, que praga terrível, que culpa tem aquele pé de milho? Quem botou aquela semente ali, junto dele, para nascer dali uma trepadeira astuta, e abraçá-lo, e amarrá-lo, e enrolá-lo, e começar a deformá-lo? Irmãos, Deus não vai impedir
Ele não impede que seus filhos sejam provados. Ele não impede, nós já aprendemos isso demais. Ele não impede que a igreja seja provada de todas as formas, através de formas que ela nem pensa. Porque você pensa em prova, quando se fala em prova, em pressão, você pensa assim que a lei, as autoridades se levantarão contra a igreja. Há uma impressão, porque a história das eras fala nisso, da igreja casada com o Estado, jogando o Estado contra os verdadeiros cristãos e matando e prendendo. E às vezes a gente pensa que a igreja vai sofrer nesse sentido, mas aí está um engano. O que pode ser um engano, pode acontecer isto, não há essa dúvida. Mas você tem que entender e guardar isto aqui. Eu gosto de repetir para ficar gravado. Aquela viúva estava enfrentando as mesmas calamidades do dia, sem que seu caráter fosse deformado. Ela tinha o mesmo calibre de Elias, diz o profeta. Quando Elias foi mandado à sua casa, ela naturalmente podia recebê-lo. O que Jezabel rejeitou, o que Acabe rejeitou, o que o conselho de ministro rejeitou, a viúva aceitou, recebeu. O que eles rejeitaram, nós recebemos. O que os judeus rejeitaram, nós recebemos. Ele veio para o que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. Agora você vê, se Jezabel, se Acabe, se o conselho de ministros, se os 400 ministros, profetas, liderados por um grande reverendo, Zedequias, pudessem receber Elias, Micaías. Ora, o que seria isto? Haveria um conserto na terra, haveria uma vitória tão grande. Mas onde estariam estas coisas? Como poderia se manifestar 7.000? Como poderia se manifestar o caráter de 7.000 que não se prostraram diante de Baal? Como poderia haver escrito na Bíblia o acontecimento, a vida daquela viúva, que é um tipo perfeito no Velho Testamento para nós? Se Acabe, se Jezabel, se o conselho de ministros tivessem pelo menos amaciado a coisa com o profeta de Deus. Não é isto que acontece. Sim, é justamente. Agora veja, ela apareceu porque eles rejeitaram. Os 7.000 foram citados por Deus, notados por Deus, porque os outros se dobraram diante de Baal. Os 3 jovens, Sadraque, Misaque e Abednego, se distinguiram e apareceram diante de uma grande multidão, porque eles não se dobraram. Ou então o contrário, porque os demais se dobraram. Se os demais não tivessem se dobrado, os 3 não teriam aparecido, não teriam sido distinguidos. Ora, se todo mundo não estivesse dobrado, como está nesta hora, a noiva não se distinguiria, ela não poderia ser revelada. Isto é justamente o que está acontecendo agora. Mas dizer que você vai sofrer até mais, isto é certo. Nenhum daqueles que se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor foi lançado na fornalha. Sofreu aflição, e aquilo significava maldição? Ou era bênção? Ser lançado na fornalha ardente é bênção? Qual o denominacional que está enfrentando o que você enfrenta em casa? Por causa da mensagem de Elias. Nenhum daqueles que se dobraram foi lançado na fornalha ardente. Mas os 3 foram lançados na fornalha ardente. Se você não se dobrou, você então se distingue, você se denuncia. E aí então vem a hora em que muitos dizem, aquilo que nós dissemos, a pessoa não tem coragem de orar às vezes. Ela não tem coragem de se manifestar. Mas o cristão não tem jeito de esconder, porque quando Pedro tentou se esconder e quentar um foguinho ali ao lado daqueles, a criada disse, a tua voz te denuncia, você está aqui escondido, você está negando, mas você é um deles. Você é fulano de tal, e você é crente, você é uma crente, não é? E não tem jeito de você se esconder. Ora, irmãos, veja, que Davi foi amaldiçoado. Davi ser amaldiçoado, sendo um tipo de Cristo, um homem ungido,
por Samuel, ungido do Espírito Santo, um homem segundo o coração de Deus. E veja, um pequeno homem, Manqueba, amaldiçoou a Davi. Ele amaldiçoou a Davi e Davi reconheceu a sua maldição. Aquele Manqueba amaldiçoando o rei, e o general do rei queria torcer o pescoço daquele cão, na sua palavra, arrancar o seu pescoço. Davi disse: não faça isso, o Senhor o permitiu. É claro que ele não ia amaldiçoar a Davi através de um daqueles homens fiéis. Ele não ia tomar um fiel, um homem sincero de coração, e fazê-lo rebelar contra o rei, por mais errado que o rei fosse. Não, ele não tomaria Pedro para vendê-lo. Ele não tomaria João para vendê-lo, para traí-lo. Ele não tomaria Mateus, não tomou nenhum dos demais. Ele tinha que tomar o Judas, porque o Judas era o predestinado para aquilo. Ele não podia tomar um coração sincero predestinado. Essa maldição não foi, o Judas foi chamado filho da maldição. Essa maldição não cairia nunca sobre Pedro. Poderia ele negá-lo 3 vezes, chorar amargamente. Qualquer um dos demais, abandoná-lo, deixá-lo sozinho, não orar com ele, mas não tinha jeito. Eles tinham por predestinação, por eleição, aquela chamada de Deus, de Jesus Cristo, e por isso eles não podiam estar sob tal maldição de serem traidores do Filho de Deus. Ela estava sob a maldição, o juízo, o pecado de Jezabel e Acabe, mas ela não estava sob a maldição de adorar a Baal. Ela não estava sob maldição de iniquidade. Eles não estavam, os 7.000 não estavam sob maldição de adorarem a Baal, de se prostrarem diante de Baal. Sadraque, Misaque e Abednego estavam sob maldição, estavam oprimidos, estavam sob calamidade naquele instante. A situação era uma calamitosa para eles, mas não por negarem o seu Deus. Eles disseram: o nosso Deus pode nos livrar desta maldição, desta hora difícil, desta hora terrível, mas se Ele não nos livrar, nós não nos dobraremos. Oh, Daniel foi lançado na cova dos leões, ninguém pôde impedir, Deus não impediu, mas não impediram um homem que o confessa, não impediram um homem que é tão fiel, um rapaz tão honesto, tão verdadeiro, e que não deixou de orar. Aleluia! O melhor lugar, hoje nós ouvimos, o melhor lugar para Sansão era aquele. Ele estava com seus olhos furados, não podia ver a vida de ninguém, não podia falar mal de ninguém, não adiantava nem clamar, ele não podia nem pedir oração, pedindo oração para um e para outro, nem nada disso. Ele estava com os olhos furados, ele não via quem estava vestido, com o joelho de fora, de cabelo cortado, ele não via ninguém, ele não podia falar nada de ninguém. Ele não tinha condição moral, ele não tinha nada para falar nada de ninguém. Ele não enxergava, ele estava no melhor lugar de todos. Ele estava sob uma maldição, não é verdade? Ele estava desgraçado, ele estava sob calamidade, ele estava num estado terrível. Mas oxalá que a igreja estivesse na mesma situação que Sansão estava naquela hora, diz o profeta. Oxalá que cada igreja, cada membro tivesse uma Dalila na sua vida, então. Era isto, Irã Brana, que você quis dizer? Mas a verdade é que cada um tem. Você vê que ela fez como uma trepadeira, para amarrá-lo, e foi assim, até que furou seus olhos. Mas não havia lugar melhor para ele. Não havia lugar melhor para ele. Não há um lugar melhor para você. O dia que você for para o hospital, carregada, transportado, alguém passando água nos seus lábios, você se lembre disso: não há um melhor lugar para mim do que este. A hora que você estiver na dor, no sofrimento, você pode lembrar-se disto: não há um lugar melhor para mim do que este. Às vezes não é do banquete, não é da mesa farta, não é o da brincadeira, não é do bate-papo, não é da conversa, não é do companheirismo, é da melancolia, é da ignominia, é do desprezo, é da impossibilidade de contato humano, de relacionamento humano, prisão.
Oh, benditas cadeias! Naturalmente, Paulo se rejubilava nisto, com Silas cantando dentro da cadeia de Filipos. Alguém podia chegar, a igreja podia mandar alguém encostar na parede do lado de fora, ver se Paulo está chorando, ver se Silas está chorando, ver se eles estão lamentando. O mensageiro voltava dizendo, eles estavam cantando assim: estou alegre porque sou de Cristo, estou alegre porque sou de Cristo. Ou quem sabe dizendo assim: porque tomou a cruz o Senhor sobre si. Quem sabe cantando o que aquela mulherzinha do presunto com ovo estava cantando. Carregaria Jesus sua cruz sozinha, porventura não carregaria eu também a minha. Maldição? Você não sabe o que é maldição? Maldição é estar separado de Deus, não é separado de marido, não é separado de mulher, não é separado de filhos, não é separado de amigos, não é perder amigos, não é perder amigas, não é amigas virar o rosto para você. Maldição não é isto. Maldição é Deus virar as costas para você. E ele clamou: Eloí, Eloí, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E ela batia no peito dizendo: que fez ele? Que fez ele? Por que tão grande maldição? Por que tão grande sofrimento? Por que tanta angústia? Sendo tão fiel, sendo tão obediente, a Bíblia diz: se for obediente, será abençoado. Que bênção é esta? Oh, que bênção é esta, meu Deus? Que seria bênção? Que seria maldição? Pelo ponto de vista humano, bênção é prosperidade, bênção é enriquecer-se, bênção é prosperar no ministério, bênção é ser abraçado, bênção é ser beijado, bênção é ser bendito, e maldição é ser maldito, é empobrecer, é o chicote de Deus cair. Aquilo é castigo, ele está passando, ele está sofrendo castigo. Pelo ponto de vista humano, José estava sob uma maldição terrível. Esse menino, o destino dele, vem essas agoreiras e diz: ó, seu destino é esse. Agoreiras, agoreiros, como se pode estabelecer um destino para uma pobre moça? Que moço, você tem o destino marcado. Desde que nasceu, é aborrecido pelos seus irmãos, não pode lhes contar um sonho, é vendido, é jogado na cisterna, é vendido para o Egito, chega lá tão fiel, vai parar no calabouço. O que fez esse rapaz? O que é maldição? O que é bênção a essas alturas? Onde está a maldição? Se isso é maldição, que ela venha sobre nós. Mas agora veja, o que quer fazer o mundo com a bênção de Deus? O que pode fazer o mundo com a bênção de Deus? O que pode fazer o mundo com as leis de Deus? Com a lei do rádio, com a lei da televisão, com a lei do cinema, com a lei da fotografia, com a lei do telefone, com a lei do avião, do voo. O que pode fazer o mundo com uma mulher? O que pode fazer o mundo com um homem? O que pode fazer o mundo com os animais híbridos? O que pode fazer o mundo, o homem com as plantas, com as frutas, com os legumes, com as verduras? Deformar, modificar, facilitar, enriquecer. O que pode fazer o homem com a bênção de Deus em sua mão? O que vale o preço na mão do tolo? O que vale um lar na mão de quem não sabe quanto custa um lar? O que seria bênção a essas alturas? O que seria maldição? Israel foi e será a maior bênção para a terra. Isso é difícil de ser entendido, mas é sempre. Não é questão política, isso é questão divina, é questão celestial, isso é determinação de Deus, isso é programa de Deus, do Deus de Israel. Amém, glória a Deus. Não é questão política, é questão celestial, é questão de Deus. Mas você vê, Israel tornou-se em uma maldição para o Egito. Eles querem Deus, eles querem a bênção de Deus. Agora veja, Israel foi ou não foi uma bênção para o Egito?
Israel, através de um José, salvou o Egito, porque haveria 7 anos de fartura, 7 anos de seca, de fome e de miséria. E estando Israel lá, representado por José, o Egito foi salvo e prosperou ricamente, enquanto Israel era considerado. Você notou isso? Enquanto Israel era considerado, ele prosperou, o Egito prosperou ricamente. Ora, a Síria levou escravo uma menininha. Mas tem uma coisa, eles levaram a menininha lá para a casa do general que era herói de guerra. E o general ficou leproso. E a menina foi uma bênção na casa do general. Mas eu conheço um profeta lá na minha terra, tem um profeta que curaria o meu senhor da lepra. Quem é? Que bênção! Que bênção foi a menininha para a casa do general. Foi uma bênção. O Egito era uma bênção. Israel era uma bênção dentro do Egito. Mas logo que ele passou a rejeitar, a abusar daquela bênção, a prevalecer, a aproveitar, a escravizar, se tornou uma maldição. Filho dos outros na sua casa para servir dessa forma vira uma maldição. Por isso muitas famílias têm carregado maldições terríveis e não sabem o porquê. Acham que pecado é só aquele globo que pintam na sociedade. Matar, roubar e prostituir. Mas olha aqui, preste bem atenção. Veja que quando eles começaram a aproveitar, abusar, escravizar, então virou uma maldição. Israel virou uma maldição a ponto de trazer pragas sobre o Egito. E a saída de Israel do Egito seria a única solução. Seria o único meio de cessar as pragas. Seria o único meio. Aquela bênção de Deus tinha que sair dali de dentro para que a maldição cessasse. Era trevas, era piolhos, era rãs, era tudo quanto é praga, era hemorroida, era enfermidade de todo jeito. Era tudo quanto não prestava, estava vindo sobre o Egito. Enquanto estiver aí dentro, o que vale o preço na mão do tolo? O que fazer você com a bênção de Deus? Isso se torna uma maldição. O que quer fazer você com a primogenitura? O que quer fazer você com o Espírito Santo? O que quer você fazer com o ministério? O que quer você fazer com este homem, com este rapaz, com esta moça? O que quer você fazer com esta mensagem? O que farei de Jesus chamado Cristo? Para que você quer Jesus? Para que você quer a Bíblia? Para que você quer a mensagem? Para que você quer a palavra? Para que você quer essa amizade? Para que você quer esses olhos? Para que você quer essas mãos? Para que você quer esse dinheiro? Para que você quer esse carro? Para que você quer essa casa? Para que você quer essas coisas? Para que você quer essa roupa? Para que você quer essa saúde? Ela pode ser uma maldição nesta hora. 1 Samuel, capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer, onde Samuel tinha erigido o altar, posto a pedra de ajuda. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Foi lá que ele pôs, Ebenezer. E lá eles apanharam a arca. E a arca representava justamente a presença de Deus dentro de Israel. Então tomaram a arca. E agora tomamos o próprio Deus de Israel, desde que a arca representava a presença do Senhor. Então tiramos a arca, tiramos Deus de Israel. Tirando Deus de Israel, o que é Israel? Tirando Deus do homem, o que é o homem? Tirando Deus da mulher, o que é a mulher? A única diferença que faz é Deus. Você diz, eu sou honrado, eu sou honesta. Eu sou honrado, eu sou honesto. Eu sou cristão. A única diferença que faz é Deus. Você não é mais do que um monte de osso e carne, e 16 elementos da terra, como qualquer meretriz vulgar e baixa lá da esquina. Você não é nada, ninguém é nada mais nem nada menos uns do que os outros. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso, tira o Deus do homem, o que é o homem? Tira Deus da mulher, e o que é a mulher? É como tirar o espírito do corpo, o que é o corpo? É um defunto, é um cadáver, sujeito a entrar em putrefação dentro de 72 horas, começar a se derreter, bichos comendo.
O que é o homem e seu espírito? O que? São os músculos de Sansão que vale isto? Ele não era um mezarrão, ele era um pequeno sujeito. Davi não era um mezarrão, era um pequeno sujeito ruivo, que vencia urso, que vencia leão, que vencia Golias, que vencia o próprio pecado, e que pôde passar por tudo e ainda continuar sendo Davi. Mas quem era? Ele disse: não retires de mim o teu espírito, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Porque o que é o homem sem o Espírito? O que é o homem sem Deus? Que maldição terrível! Que perca tudo, que perca amor, que perca pai, que perca filho, que perca mãe, que perca esposo, que perca esposa, que perca tudo, que perca casa, mas que não perca o Espírito Santo. Não se pode perder nada para não se perder o Espírito Santo. Tem que ganhar aquilo. Não importa se o Espírito Santo vai gemer, não importa se o Espírito Santo vai chorar, não importa se o Espírito Santo vai ser tirado, mas tem que ganhar aquilo, tem que levar aquilo à frente, tem que levar aquilo a cabo, tem que terminar aquela peleja, tem que continuar aquela porfia, tem que continuar aquela contenda, tem que continuar aquele pecado. Oh, mas onde está o Espírito? O que vale o homem sem o Espírito? O que é bênção, o que é maldição? A essas alturas, maldição é ficar sem o Espírito Santo. Bênção é estar com o Espírito Santo na cadeia, na cova dos leões, na fornalha, na seca, nas águas, na escassez, na abundância. Isso aqui é a bênção. Amém, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Mas veja, os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus, veja, e a trouxeram de Ebenezer, sair de um ponto daquele Asdote. Que coisa! E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom. Dagom era um ídolo enorme. Dagom era o deus dos filisteus. E puseram junto a Dagom. Veja como estamos equipados. Temos o nosso Deus e o Deus de Israel. Estamos fortes. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. O ídolo estava caído com o rosto no chão. Amém. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. Disseram, chamaram gente, os chapos, os ajudantes, vão levantar o Dagom. Sustenta ele lá, cuidado para ele não cair em cima. Até levantaram. Puseram ele em pé de novo. Fica aí, Dagom, nosso Deus. Fica aí, força, esforça, levanta. Levanta, seu ídolo. Levanta, o profeta diz, um carro pode virar um ídolo, uma casa pode virar um ídolo, um marido pode virar um ídolo, uma mulher pode virar um ídolo. Filhos se tornem ídolo. Si próprio, o espelho faz o ídolo, a adoração do ídolo. Então um quadro que se olha mais nele do que o quadro do espelho, principalmente quando tem algum rostinho ainda. Mas que cuidado com isso. Levanta, seu ídolo, levanta, seu Dagom, põe força, põe força, põe força, põe força, e levanta. Assim está o homem, pondo força, levantando o seu ídolo. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Outra vez, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Agora, rachou a cabeça e cortou as mãos. O ídolo está sendo espatifado. E a arca está ali quietinha. Mas nós temos o Deus de Israel e temos o nosso Deus. Você quer dois deuses. E Jesus disse, você tem que ter um só Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Mamon, as riquezas. Você chora por ser pobre? Você chora por adquirir as coisas com dificuldades? Você chora por adquirir as coisas com oração? Veja, pelo que nem os sacerdotes de Dagom,
nem nenhum de todos os que entraram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Não entraram mais. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com hemorroidas. Asdod, aos seus termos, não podiam se assentar. Não tem tempo nem para comer. Tem que comer em pé porque o negócio está vencido. Vendo então os homens de Asdod, que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. A arca tornou-se uma maldição na casa do filisteu. Todos feridos de hemorroidas, todos com seu ídolo quebrado, caído. A presença de Deus foi uma maldição naquela casa, naquela cidade, naquele povo, pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? Que faremos nós com Jesus chamado Cristo? E responderam: a arca do Deus de Israel dará volta a Gate. Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Eu não vou pregar sobre isso, mas as partes secretas das pessoas que parecem ser tão santas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, e os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para mim a arca do Deus de Israel, para me matarem a mim e a meu povo. Quer você levar a mensagem? E Jesus diz: pôr pérolas no focinho de porcos, para fuçar na lama com elas? O que vale o preço na mão do tolo? O que vale ouro no focinho de porco? Quando a blasfêmia se ouve em casa, a mulher já sabe que vai ouvir, mas ela pega e fala do mesmo jeito. Ela fica culpada daquelas blasfêmias, porque ela sabe o que vai sair daquela boca do outro lado. Para que fala mais? E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne a seu lugar, para que ele não mate nem venha a mim nem a meu povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravava ali. A maldição estava ali, no entanto era Deus. Como pode ser? E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. O que é bênção? O que é maldição? A presença de Deus deveria ser uma prosperidade para eles. Por que quiseram eles levar a arca? Zombarem do Deus de Israel? Tiraram logo de Ebenezer? Quem colocou ali foi o profeta de Deus. Não meta a mão nisto. Não toque nisto. Não toque nessa mensagem. Não toque na doutrina. Não inventem revelações de trovões. Não inventem revelações de selos. Não inventem doutrinas novas. Deixou do profeta, deixou. Aleluia, glória a Deus. Deixa a coisa como ele deixou. Pregue como ele pregou. Somente isso e nada mais. Deixa no Ebenezer até que nos ajudou o Senhor. Esta é que é a bênção. Não é tirar as provas, é Ele te ajudar a enfrentá-las. Até que nos ajudou o Senhor. Ebenezer, Ebenezer. E se um dia alguém tirou, isso tem que voltar. Tem que voltar, porque é maldição lá. Tem que voltar onde ele deixou. E agora os filisteus estavam clamando: não traz para cá, não vem. Não, por favor, não traz para cá, não. Coisa terrível. E aqueles homens se arrastando, não podendo nem se assentar, nem aguentando ficar em pé. Que condição terrível que os homens estão.
querem cultos ecumênicos, cultos de ação de graças. Quer bênção, sim. Bênção para o seu povo, para o povo de Deus. Satanás não se sente bem no corpo que está sob o controle do Espírito Santo. Ele começa a sentir mal. Meu marido bebia demais, ficava esquisito, quebrava as coisas, tudo dentro de casa. E alguma vez pegava até arma de fogo e dava tiro, às vezes dentro de casa. E eu e meus filhos se escondia dele. Mas quando já estava sem força, eu pedi oração aqui na igreja. E com uns 15 dias o meu problema foi resolvido. Ele bebeu muito, chegou bêbado e foi fumar deitado, e o cigarro caiu na cama. E como ele estava dormindo, e o fogo foi queimando o colchão e o braço dele também. E quando ele queimou, me disse que não ia beber enquanto o braço não sarasse. E já faz mais de 4 anos que ele não bebe bebida alcoólica. Largou de fumar também, graças ao Pai Celestial, que eu descansei daquelas coisas. Eu pedi assim, que ele deixasse pelo menos uns tempos de beber para me descansar. Veja só a humildade dela, a gratidão dela, só para me descansar, porque eu estou muito cansada, Jesus. Mas agora eu peço oração para ele continuar sem beber, a coisa ficou boa. Eu tenho horror de ver ele bêbado, só de pensar eu já passo mal. Eu já descansei muito, sabe, pastor? Mas quero que Deus continue essa bênção. Eu nunca contei para ele que pedi oração para que deixasse de beber. Não conta não, irmão. Ele nem sabe que foi Deus que trabalhou nesse sentido. Mas foi Jesus que teve misericórdia dele e de mim também. Dou muitas graças ao Senhor, meu Deus, por esta bênção. Eu sou aquela mulher que dizia ser cansada, mas agora não sofro mais. Com isso, Jesus estendeu sua graciosa mão para mim. Que bênção! Aleluia! Glória a Deus! Mas veja que sabedoria ele não sabe. Hoje eu vi uma prudência no irmão, uma prudência muito grande. Uma pessoa dela muito querida, um filho, tem uma condição muito difícil, física, e ela disse, isso tem 4 anos e nem meu marido sabe, nem minha família sabe, e dá problema na cabeça e outro problema sério. E eu disse, nem ele sabe, nem meu marido sabe, nem os irmãos sabem, nem a família sabe. E sabe por quê? Você vê assim uma irmã tão simples, tão humilde, de aparência tão simples, e que sabedoria essa mulher tem. Isso é para não crescer como um doentinho da família. Eu vou prejudicar meu filho. Ele apanha como os demais. Eu bato nele e trato ele como os demais. Para ele não ficar com a faminha de doentinho. Aquela coisa, você sabe. Ele não sabe, o pai não sabe, a família não sabe. Porque depois flecha tudo em cima. É o coitadinho da família. E só para prejudicá-lo e mais nada. Que sabedoria! Ela deveria ficar ali na porta. Olha, irmão, olha pro meu filhinho, olha pro meu filhinho. Olha. Isso não é sabedoria. Você acaba de ouvir uma mensagem e ali na porta mesmo, meu filho está numa condição desgraçada, meu filho está isso, só para queixar dores, só para fazer os outros ficar com dó de você, o que é? Mas quando nós soubermos fazer isto assim, como a coisa vai mudar. É por falar que o programa de Deus é perdido na nossa vida. Muitas vezes o profeta disse, se você fala, o diabo põe aquilo a perder. Mas como? Peça oração, ore, encomende a Deus. Você não vê, esse é um costume dos pentecostais. Irmã, ore por mim. A outra já vai, aquela moça fulana está passando por alguma coisa. Porque ela foi lá em casa pedir oração. Irmão, ore por mim. Irmão, é só hábito, costume. Deus não vai tirar prova sua porque a irmã fulana orou por você, não. Deus vai mandar mais. Ele te dá graça. Ele te dá misericórdia. Ele te dá força. Essa é a bênção de Deus. Ele te dá o Espírito Santo. Se a palavra que você ouve, se a igreja orando coletivamente não pode fazer nada, se sua vida não move a Deus,
se suas orações secretas não movem a Deus. Ora, que sabedoria, nunca falei para ele. Eu pedi apenas umas férias, um descanso. E até hoje ele não fumou, não bebeu mais. Ela não quer mais que o negócio volte. A irmã, com 4 anos, eu não vou dizer o problema grave. A família não sabe, o pai não sabe, os irmãozinhos não sabem, as titias não sabem. Ela disse, porque eu sei o que vai gerar de mal para ele, se a família ficar sabendo. Elas não podem fazer nada por ele e só vai atrapalhar os seus dodóis, os seus palpites. Logo a irmã quer dar palpite, o outro quer dar palpite, cada um dá palpite, daqui a pouco você tem um barco redondo, sua vida é um barco redondo, é uma coisa desorientada. Oh, é tempo da noiva ficar calada, é tempo da oração ser secreta, e Deus vem ao seu coração e fala a palavra por outra, ela nem fica sabendo o que você falou, e Deus modifica, e Deus transforma. Às vezes aqui tem uma irmã que está sentindo algo no coração pela outra, que ela nem conhece, nem sabe da sua vida. E ela ora em espírito e Deus abençoa aquela irmã. A bênção está aqui, a bênção da palavra, a bênção do Espírito Santo, a bênção da revelação divina, a graça divina. Agora às vezes o irmão está lá no cantinho, e ao invés de sentir, eu sinto que o irmão fulano está em pecado. E que grande coisa é você sentir que ele está em pecado. Eu sinto de orar pelo irmão. Eu senti de interceder por ele. Eu senti. E isso fica só entre ele e Deus. Então Deus começa a botar esses espíritos proféticos na igreja, porque ele sabe que a igreja não tece crochê com aquilo, não faz nada com aquilo, ele começa a botar aquilo na igreja, essa grande bênção dentro da igreja, porque ele sabe, ele traz ao seu coração um sentimento profundo por uma moça, e você passa a orar por ela secretamente, sem a sua maior amiga saber, e você lá no quarto em oração secreta, em pensamento, orando por ela. Ela não é sua filha, ela não tem seu sangue, mas você a ama, você sente amor por ela, não aborrecimento, não enjoo, não antipatia. Se ela fosse tua irmã, você não teria ódio dela. Se ele fosse teu irmão, você não teria ódio dela. Se ela fosse tua filhinha, se ele fosse teu filhinho, você toleraria tudo. Esse é o certo. Sabe o que é a bênção? A bênção é isto. Mas se é meu filhinho, então eu tenho que suportar tudo. Mas ela não é minha filhinha, ele não é meu filhinho. Do meu filhinho eu suporto tudo. Absurdos, aberrações. Mas do filho dos outros eu não posso suportar nada. Ah, sim. As minhas doenças secretas, os meus pensamentos que só Deus sabe, eu posso suportar. As minhas atitudes, as minhas coisas, os meus olhares e as minhas coisas assim, eu posso suportar, Deus pode suportar, mas eu não posso suportar o meu irmão. Onde está a bênção de Deus? O pastor foi visitar o vaqueiro dizia, eu não posso ir na igreja. Por quê? Porque tem que tirar o leite todo dia. Deixa o outro tirar o leite, não é estranha, ela cheira. Não deixa tirar o leite de jeito nenhum. Então se eu não pode ir na igreja, não posso. Esqueceu do irmão. Encontra o irmão no hospital lá um dia. Ô irmão, você está aqui? Está lá com o pé para cima. Ô pastor, estou aqui 1 mês já. Já li a Bíblia todinha depois que eu vim para o hospital. Pezão lá, inchado, vermelho lá para cima. Já li a Bíblia todinha depois que eu vim para o hospital. Olha irmão, e as vacas? Como é que faz? Ficou sem leite? Não, eu dei minha roupa para o vaqueiro. Então ela cheira, o vaqueiro acostumou. Agora apareceu o jeito. É? Aí veio o jeito. Bênção, né? Estrepe no pé. Estrepe no pé. Que bênção. O estrepe da bênção. Veja só. E se fosse dar exemplo e testemunho, você diria a doença da bênção, o tiro da bênção, a facada da bênção.
o murro da bênção, o hospital da bênção. Você diria tudo isso, o problema da bênção. Eu caí em tal problema, e esse problema me trouxe a Cristo. Que problema abençoado! Quer você ficar livre de um problema nesta noite? Deixa Deus te botar para flutuar numa espuma muito leve e vê se você vai precisar de orar, você vai precisar de acordar, você vai precisar de lutar com Deus. Não, você precisa até de dores. A dor é uma necessidade. A dor exercita os sentimentos. Você precisa sentir dor. Você precisa de ir no hospital. Você precisa ver alguém dentro do caixão. Há muitas pessoas que não importa de ver um irmão que morreu. Uma criança, um jovem que morreu, a mocidade devia estar lá. Os rapazinhos deviam estar lá o dia que morreu um rapaz de 15 anos. Deviam todos estar lá para você ver que rapazinho também morre. Bonitinho, penteadinho. Morre também. Morto, com os dentes quebrados. Quebrou os dentes de tanta dor que sofreu. Está com os dentes quebrados, dentes sadios, bons, quebrados. De dor. Para você ver que a vida não é só isto. Não é só levar na beleza, na facilidade. Não é isto. É preciso ver alguém gemendo no hospital. É preciso ver alguém morrendo. É preciso ir no cemitério. Ver defunto. Ver gente morta. Melhor é ir na casa que tem luto do que ir na casa que tem banquete. Tem festa. Irmãos, vamos ficar de pé. Eu poderia agora, não é esnobar assunto, mas vocês vejam aí o monte Gerizim era o monte da bênção. E o da maldição era Ebal. Onde está você nesta noite? Monte Gerizim. Deve ser assim pronunciado. Onde está você nesta noite? No monte da bênção? Ou no monte da maldição? Nem toda prosperidade é bênção. Nem toda tempestade é maldição. Nem toda nuvem negra é sinal de desaprovação de Deus. Nem toda bonança é sinal que Deus está abonando, aprovando. Há uma coisa que me agita, há uma coisa que me oprime, há uma coisa que te agita, há uma coisa que te oprime. A vida cristã é tensa, ela causa tensão, abala o sistema nervoso, oprime o coração. Por isso, é mais do que necessário ter o Espírito Santo que traz a consolação, que anima, que traz exortação, que ensina, que mostra o caminho certo, que consola nas horas difíceis. Estou no monte da bênção, mas no monte da bênção, o monte da bênção chamado Calvário, é um monte, o monte do Calvário, é o monte da bênção. Isto é considerado maldição para os que se perdem, porém uma bênção para o salvo. É uma maldição para Caifás, é uma maldição para Anás, é uma maldição para sacerdotes, é uma maldição para líderes religiosos, madames, senhoras religiosas, mas é uma bênção para um ladrão crucificado ao lado direito. Diz que bendita a prisão, que hora bendita me trouxeram aqui para ser crucificado, para morrer ao lado dele. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Onde pegou ele a bênção? No monte da bênção, na cruz da bênção. Pensa você que toda luta é maldição? Ainda vais pensar assim?
Foi lá no Monte da Cruz, lá no Monte do Calvário, que ele ouviu daqueles lábios sangrentos de quem de fato era rei. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Ele tinha e tem um paraíso. Paulo foi lá, irmão Brana foi lá, você irá lá. Amém, nós iremos. Glória a Deus. Esse é o paraíso. Mas há um monte para partir, o monte da bênção, carregando sua cruz. Esforça minha coragem, Senhor. Se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça minha coragem. Se tenho que manter essa cruz, dá-me dignidade para honrá-la. Se tenho que sofrer uma vergonha, dá-me graça para enfrentá-la. De cabeça erguida, ou cabisbaixo, seja como for, dá-me graça para ir até lá. Ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu possa alcançar um coração sábio, um espírito reto, o qual o Senhor não despreza. Aleluia, glória a Deus. Deus está aqui, Ele está falando disso. Aleluia, glória a Deus.